Oi, meu nome é Marcelo e hoje eu quero mostrar para vocês como fazer o uso básico do PHP Unity. Então eu vou começar por instalando ele. Eu vou fazer isso usando o Composer. Então vamos fazer o seguinte: criar um arquivo composer.json, colocar aqui require dev, PHP Unity, não me importa qual é que é a versão, colocar um asterisco aqui. E vamos fazer aqui uma classe de exemplo. Eu acredito que se a gente fizer assim, autoload, colocar aqui PSR 0, sample, colocar dentro da pasta lib. A gente vai criar um namespace que se chama aqui example e colocar dentro da pasta lib. Então a gente está dizendo pro Composer aqui onde ele deve encontrar as nossas classes. Bom, vamos ver se funciona. Instalação do PHP Unity. Costuma demorar um pouco, depois ele faz a leitura dos pacotes e então ele baixa. Ele também está baixando aqui algumas outras dependências do PHP Unity. Então se a gente fizer aqui um ls, a gente vê que foi criado aqui esse arquivo composer.loc e a pasta vendor. E se a gente entrar aqui na pasta vendor, a gente vê que tem o composer, PHP Unity e mais algumas outras dependências. E aqui na pasta bin é onde está o executável do PHP Unity. Então, se a gente rodar vendor bin PHP Unity, a gente vê que ele instalou a versão 4.2. Então, de exemplo, a gente pode criar aqui uma classe que vai se chamar user, porque toda aplicação tem uma classe chamada user. Como a gente faz? Vamos então fazer o seguinte: criar uma pasta para os nossos testes. Vamos colocar aqui o namespace example test. E também uma pasta para o nosso namespace que vai ficar dentro de lib example. Aqui estão as pastas. E agora vamos criar aqui primeiro a nossa classe dentro de lib example user.php. Agora vou colocar aqui example classe user. Vamos colocar aqui construct. Vou colocar aqui name, last name.
Esses vão ser os argumentos necessários para a gente instanciar um usuário. Afinal, todo usuário tem que ter um nome e um sobrenome. E agora a gente pode criar aqui a classe a classe de teste, que vai ficar dentro de testes, example tests, user test.php. Repare que a gente está criando aqui uma estrutura de diretórios que combina aqui o namespace, example, e ali na esquerda pode ver que tem uma pasta example, e a classe é user, tem o arquivo user php. Então as classes, a estrutura de nome das classes está combinando com a estrutura de arquivos, porque a gente está seguindo aquela convenção ali PSR0 que a gente colocou no Composer, no autoload. E a mesma coisa aqui com os testes. O detalhe é que a gente, na classe teste, normalmente a gente coloca o sufixo teste. Então, vamos fazer aqui nossa classe de teste. Ela vai ser assim, namespace, example tests, colocar aqui class user test extends PHP unit framework test case. Essa é a classe base do PHP Unit que a gente vai usar para testar a nossa classe user. Tem alguma coisa errada aqui? O que é? Tá. E aqui a gente vai fazer use PHP Unit opa, o que eu fiz aqui? Bom, vamos de novo. Use PHP Unit Framework Test Case, use example user. E aqui é um backslash. Tá bom. Então vamos começar a testar a nossa classe. Existem duas maneiras de escrever o método de teste. Uma delas é por fazer um método que inicia com o prefixo teste, no caso public function test alguma coisa. Esse seria o nome do nosso método. A outra maneira é por fazer esse formato, colocar alguma coisa, que é o que a gente vai testar, e colocar aqui essa pseudo annotation, que é essa marcação nos comentários do PHP. E assim o PHP Unit vai entender que esse método se trata de um teste que ele tem que executar. Os nossos testes, eles têm que ser descritivos. Quando a gente lê o nome do método, a gente tem que entender o que está sendo testado. E os nossos testes, eles devem ser simples. Então, por exemplo, se a gente fosse testar, a gente vai instanciaria um usuário com nome e sobrenome. Se a gente quer instanciar ou verificar que o nome completo é a concatenação do nome e do sobrenome, a gente poderia escrever o teste assim: nome completo é a concatenação do nome e sobrenome. Porque quando o teste falhar, a gente vai entender o que está falhando, qual é a funcionalidade do nosso código que deveria estar funcionando, mas não está. Então, vamos implementar este nome mesmo. Como a gente faz? A instancia a classe, o objeto que a gente quer testar. Colocar aqui user igual a new user.
colocar aqui nome Marcelo e Jacobos. Isso. Daí a gente vai fazer o uso das classes do PHP Unit para verificar o nome completo. Então faríamos assim: this só um momentinho. Acerte. Vejam que esses métodos aqui são os métodos que o PHP Unit nos oferece para fazer verificações do nosso código. Normalmente a gente vai usar o método assert equals. Esse método, assert equals. E a gente vai colocar o seguinte, o que a gente espera e o resultado de verdade. Então vamos fazer aqui expected, que é o que a gente espera, do nome completo, Marcelo Jacobos. E o nome de verdade, o resultado de verdade, que vai ser user get complete name. Note que a gente não tem esse método do get complete name na nossa classe user, mas como a gente está fazendo TDD, ou seja, estamos primeiro escrevendo os nossos testes e depois implementando o código, a gente pode fazer dessa maneira. Então a gente roda o teste. Como a gente roda? Aqui a gente já viu que tem o PHP Unit, e acredito que se a gente colocar aqui testes, notem que ele diz que a classe example user não foi encontrada. Então o que aconteceu? Example user está aqui, e a gente usou no Composer assim, o load aqui está errado. Então vamos corrigir o autoloader do Composer dump autoload. Isso. Agora se a gente rodar os nossos testes, aí está dizendo que o método getCompleteName não existe, e isso é esperado. Note que aqui deu um erro, o PHP Unit ele não soube lidar com essa situação. É um erro que ele não teve controle, porque aqui deu um fatal erro, ele não jogou uma exceção. Se o PHP tivesse jogado uma exceção, ele conseguiria fazer o catch dessa exceção e dizer no formato dele que um erro ocorreu. Mas como o erro foi no PHP, ele joga essa coisa grotesca aqui, e o stack trace do erro. Bom, vamos corrigir essa situação então. Vamos colocar aqui, fechar isso aqui, colocar get complete name. E agora se a gente rodar os testes, note que ali tem um F, está dizendo que falhou. Vamos deixar mais bonito aqui esse teste. Eu acho que é assim, menos colors. O que aconteceu aqui? Deu algum problema no meu teclado. Então vamos por colors, né?
menos help wrap color menos colors. Talvez tenha que ser antes. Menos colors. Vamos tirar isso aqui. Pronto. Agora a gente tem esse erro em vermelho, que é o que a gente quer. Se vocês já deram uma olhada no processo de TDD, normalmente se fala no processo Red, Green, Refactor. O que significa isso? O primeiro teste tem que falhar. Então a gente está indo bem aqui no nosso processo de TDD. Nosso teste falhou, vermelho. E agora a gente quer transformar essa mensagem em verde. E veja o que aconteceu. Isso aqui, ó, failed asserting that null matches expected Marcelo Jacobos. Por quê? Porque aqui a gente disse o seguinte, olha, eu quero que tu verifique que o resultado do método, o segundo parâmetro ali no assert equals, é Marcelo Jacobos. Não aconteceu, foi nulo, por isso falhou. Uma maneira que a gente tem de fazer esse teste passar é simplesmente return Marcelo Jacobos. Isso vai satisfazer o nosso teste. Ó, passou. Só que obviamente a nossa classe não está funcionando. Se a gente percebe que pode acontecer do nosso teste mostrar um falso positivo, que é o que aconteceu aqui. Por que falso positivo? Porque não está funcionando, eu simplesmente estou forçando esse resultado. A gente pode fazer um segundo teste. Vou colocar aqui. Colocar aqui um nome. Como é difícil. John Doe. Opa. John Doe. O que a gente vai dizer? Ó, o nome é John, o sobrenome é Doe. Quando a gente fizer o get complete name, ele tem que ser igual a John Doe. E se a gente executar o teste, vamos colocar aqui um clear na frente e executar o teste, ó, agora está falhando. E o PHP Unit diz assim, ó, falhou, porque estava esperando John Doe, mas o que eu recebi foi Marcelo Jacobos. Então vamos fazer esse teste funcionar, essa classe funcionar de verdade. Como a gente faz? Vamos colocar aqui protected name, vou colocar aqui last name, e aqui a gente faz this name equals name, e aqui last name, ok. E agora aqui a gente faz return this name, podemos concatenar aqui this last name, e agora o nosso teste deve passar. Opa. E realmente nosso teste passou. Então o que a gente fez? A gente de vermelho foi para verde, e agora, dependendo da complexidade do nosso código, a gente poderia refatorar. Então, Red, Green, Refactor. O que é refatorar? É a gente modificar o nosso código de maneira que ele fique mais simples. Vamos fazer aqui um exemplo como a gente pode refatorar esse código. Eu não vou deixar ele mais simples, mas só para entender como ele pode ser modificado, e a gente vai ter a garantia que ele continue funcionando. Podemos colocar aqui, colocar aqui return implode, espaço
array this name, this get, this last name. Teoricamente vai continuar funcionando, vamos ver. Continua funcionando. Agora vamos fazer uma implementação pior. Vamos fazer aqui ob start return ob get clean. Vamos ver que código com gambiarra também pode funcionar. E aqui a gente faz echo this name, echo this last name, e aqui vamos colocar um espaço. E se a gente rodar o nosso teste, o nosso código grotesco também passa. Mas como a gente tem a nossa classe testada, a gente pode refatorar o nosso código com segurança. A gente vai saber que o nosso código funciona. Agora vamos implementar aqui dois métodos e vamos implementar esses dois métodos utilizando também TDD. Vamos colocar aqui um método em cima, teste. Aliás, teste não precisa porque tem a annotation em cima. Pode pegar, ou então define e como é que diz get em português? Define e obtém o nome. Como a gente vai fazer? Vamos fazer aqui, copiar, já que programador para ser bom tem que ser preguiçoso. Então vamos lá, não adianta eu ter copiado, apaguei tudo. This assert equals, colocar aqui Marcelo e colocar user get name. Deu para entender o que está acontecendo aqui? Vamos criar um método getName e ele tem que retornar Marcelo. Bom, vamos rodar o nosso teste. E o nosso teste está falhando, porque a gente não implementou o teste. Então vamos ver se a gente muda a mensagem de erro. Vou colocar aqui public function getName. Não vamos implementar ainda porque a gente quer ver o vermelho. O vermelho é bom, significa que a gente está fazendo o processo TDD direitinho. Então tá aqui, falhou, tá vermelho. Esperava que fosse tal coisa, mas não foi. E olha a importância aqui do nome. Ó. A gente vê, define o nome e obtém o nome. A gente consegue entender qual é que é o teste que está falhando. Deixa eu ver, a gente poderia fazer da seguinte maneira. Acho que é test docs. Olha que interessante. O nome do método que a gente colocou gera uma descrição. E aqui, o que está com o xizinho é o que passou. É um checkbox. Nome completo é a concatenação do nome e sobrenome. Está passando. Agora o método define e obtém o nome não está falhando. Vamos ver uma coisa aqui. Eu não sei o que esse TEP faz, mas eu vi ele hoje num tutorial, queria experimentar. Beleza. PHP Unit, a gente quer a maneira vermelhinho e verde. Então, nosso teste continua falhando. Agora a gente vai implementar. Como a gente faz isso? Um simples return this get this name. Será que passa? Passou. E agora vamos implementar mais um método. Vamos fazer
o método getLastName. Vou colocar aqui public não, define e obtém o nome. Então vamos lá, public, nome não, sobrenome. E aqui, então vamos lá, public function é getLastName. A gente começou escrevendo o método aqui, não tem problema, já que a gente não implementou ele. A gente vai evitar de ver um erro, agora que a gente já conseguiu compreender que enxergar os erros são importantes. Vamos colocar aqui, escrever nosso teste. User igual a new user Marcelo Jacobos. E agora vamos fazer this assert equals Jacobos user get last name. E agora se a gente rodar o teste, falhou. Se a gente fizer lá com test docs, a gente vê define, obtém o nome, passou, define, obtém o sobrenome, não passou, e nome completo é a concatenação do nome e sobrenome. Agora a gente tem que fazer esse teste getLastName passar. E fazer ele passar é tão simples quanto return this get of last name. E passou. E a gente voltou pro verde. Agora a gente poderia fazer aqui o seguinte, refatorar esse método getName e aqui getLastName. E se a gente rodar o teste, continua passando. Então a gente mais uma vez refatorou o nosso código. Mas como vocês podem ver, aqui tem um pouco de repetição. Às vezes vale a pena repetir para deixar claro o que está acontecendo. Eu acredito que seja o caso aqui, mas vou ensinar para vocês um método interessante do PHP Unit, que é o método setup. O que esse método faz? Antes de qualquer teste, esse método é rodado. Então a gente pode fazer aqui assim, this, ou melhor, vamos copiar esse cara aqui, colocar aqui this user é igual a new user. Então aqui a gente pode fazer o seguinte, colocar aqui protected user, a gente pode fazer o seguinte, this user, e se a gente rodar os testes, continuam passando. E a gente pode fazer a mesma coisa aqui. User, this user. E sempre que a gente altera, o ideal é a gente rodar os testes para ver se a gente não estragou o nosso código. E aqui é a mesma coisa, a gente pode fazer this user. E o nosso teste está passando. Bom, esse é o básico do PHP Unit, mas eu espero que vocês tenham conseguido compreender um pouco de como funciona o PHP Unit e como funciona o processo de desenvolvimento guiado por testes. Eu vou versionar esse código aqui
e publicar no GitHub e colocar o link debaixo do vídeo para que vocês possam consultar ou baixar, executar, enfim, e colocar algumas instruções no repositório de como vocês podem fazer isso. Ali a gente usou o Composer, não sei se vocês estão familiarizados com o Composer, mas vale a pena aprender, é uma ferramenta muito útil. E eu acho que é isso aí, espero que vocês tenham gostado. A intenção é publicar alguns outros vídeos construindo coisas mais complexas usando o processo de TDD. Também mostrar um pouco de como vocês podem colaborar com o Open Source, como podem conseguir contribuidores para o projeto de vocês, como podem contribuir para projetos utilizando as ferramentas do GitHub, das issues, dos pull requests. E acho que vai ser bem proveitoso. Até a próxima.